Sejam bem-vindos, esse aqui vai ser mais um vídeo daqueles lá onde eu converso sobre o Sparking Zero, não vai ser gameplay nem nada do tipo, falar sobre o jogo, porque recentemente a gente teve o Battle Hour. Lá no Battle Hour, tivemos o anúncio do Battle Hour, para abril de 2026, e lá eles confirmaram os jogos que vão aparecer de Dragon Ball. Entre eles tinha Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Xenoverse 2, o padrão de sempre, né, basicamente, tirando o FighterZ foi novo lá, mas também tinha Dragon Ball Sparking Zero. Isso basicamente confirma que o jogo vai receber novidades depois da DLC do Daima, ele não vai morrer nela, basicamente. Ele não vai, tipo, lançar o Daima e acabou, nunca mais vai ter mais nada. Eu que tô jogando, tá? Gameplay de fundo, só pra deixar claro. Eu que tô jogando aqui. Como eu tô falando, em 2026, então basicamente confirma que Dragon Ball Sparking Zero vai receber mais coisa, vai receber mais DLC, eu suponho, mais atualização. E tô bem curioso pra ver, e é isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo aqui. Falar, especular o que poderia ter, o que vai poder vir, né? O que eles poderiam fazer. E começar com o quê? A boa e velha skins, né? Mapas. Cara, se até lá, tipo, vai lançar DLC do Daima esse mês, eu espero, né, se eles adiarem de novo, pelo amor de Deus. Esse mês aqui é pra lançar DLC do Super Saiyajin 4 do Daima. Depois que lançar ela, sei lá, depois de, vamos supor, um mês, talvez, ou um pouquinho mais, eles não lançar mapas, nem nada do tipo pro jogo, o jogo fica morto até a Battle War 2026. Vai ser muito triste, mano, muito triste, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que na Battle War 2026 eles vão anunciar o passe de batalha 2, né, pra quem não sabe, os jogos da Bandai normalmente fazem isso, eles fazem, tipo, passe anual. Por exemplo, o Sparking Zero teve esse passe de batalha de agora, né, que foi o primeiro passe anual dele, que foi as DLC do Daima e a DLC do Super Hero, que é o do Gohan Beast, né, que eu tô lutando aqui. Então, assim, provavelmente ou vai ser isso, ou vai ser um segundo passe de batalha, um ano 2, né, daí não sei o que eles podem trazer, ou vai ser anunciando, tipo, coisa de graça, atualizações de graça, sei lá, mapas, skins, ou o que tiver pra lançar, né, o que eles tiverem em mente. Eu digo assim, de qualquer forma, nos dois cenários vai ser bom, ainda vai ser bom que o jogo vai estar recebendo alguma atenção, só que eu realmente espero que não seja só mais um passe, espero que além de ter o passe tenha coisa de graça, né, como skins, mapas e tudo mais, como a gente já falou há bastante tempo. Cara, cadê, tipo, Potara que muda a skin da sua, que muda a cor da sua aura? Cadê essas coisas que tinha no Tenkaichi 3 e não veio no Sparking Zero por algum motivo? Quer dizer, o motivo já sabe, né, que o jogo foi rushado. O jogo infelizmente não lançou quando deveria, mas eu não sei se eu fico triste ou feliz, porque eu aproveitei muito do jogo. Desde quando ele lançou, eu não sei se eu aguentar esperar até hoje em dia. Imagina, hoje em dia não lançou o jogo ainda, nós já tá esperando até hoje. Eu não sei se aguentaram, mano. Pô, eu fico feliz por ter lançado cedo, mas assim, o suporte que deu pós-lançamento não foi nada bom, mano. Nada bom. Não me entenda mal, assim, eu não acho que Sparking Zero consiga reviver. Eu, assim, tenho certeza, não importa o que eles trazerem, no jogo não vai voltar o que foi uma vez, o que foi um dia, né? Até porque a maioria que jogou, basicamente só jogou pelo modo história, youtubers, streamers, né? Eles poderiam trazer várias coisas, que poderiam trazer muita gente de volta. Não todo mundo, né? Não todo mundo. Ia trazer uma galera boa, sei lá, pelo menos uns 10 mil, talvez. Um pouquinho de gente, pra pelo menos deixar o jogo em alta, né? Pra depois não parar com essa reclamação. Cara, hoje em dia Sparking Zero parece que virou hate gratuito, mano. O jogo, assim, poderia ser muito melhor, claro, poderia ter muito mais coisa. Mas, mano, parece que ou você hateia o jogo ou você é fanboy da Bandai, mano. Não existe o meio termo. Não existe você gostar do jogo, ou você odeia ou você odeia. Aparentemente hoje em dia na internet. Aí fazer o que, né? A internet é a internet. O jogo é muito bom, tá? Eu gosto muito de Sparking Zero. Muito mesmo. Eu platinei eles lá em 3 dias, então assim, não me arrependo nem um pouco de ter comprado ele. Muito bom esse jogo, muito bom de verdade. O que a Bandai poderia trazer pro Sparking Zero é a mesma coisa de sempre, né? Um co-op, cara, imagina um co-op nesse jogo. Uma boss fight, tipo, co-op. Você e seu parceiro contra um boss muito forte. Não sei se esse boss melacueca aí do... Lembrei, o confronto do Guerreiro Lendário. Eles trouxeram um modo novo, né? Assim, é legal. Não é horroroso. Mas, mano, é basicamente uma batalha contra a CPU. Não tem nada de diferente a não ser o boss com uma vida insana. E assim, é legal. Poderia ser melhor? Com certeza. Poderia ser muito melhor. Imagina esse modo só que com co-op. Cara, e já ia deixar o modo muito mais da hora do que agora.
Faz igual a Xenoverse, tipo, deixa o boss com uma vida global, né, eu acho que chama. Tipo uma vida global, assim, pra todos os players. O boss lá tem 1 bilhão de vida. Daí toda a comunidade se junta pra fazer várias batalhas contra ele, pra tentar derrotar, né, e descer essa vida. Ou igual o Legends faz isso também. O boss tem, tipo, muita vida, só que é pra todo mundo, a vida é compartilhada. Daí você derrota ele, daí gasta um número daquela vida. Daí quando todo mundo conseguir lá e a vida chegar a 0, esses 1 bilhão chegar a 0, a gente ganhar uma recompensa muito da hora, né? A gente ganha uma recompensa, tipo, skin, deixa eu ver, cápsulas, dinheiro, né? O Zene, Esfera do Dragão, alguma coisa, mano. Seria muito da hora se tivesse um modo desse jeito. E no meu último vídeo que eu falei isso, na última vez que eu falei isso, um cara nos comentários veio falar que isso ia ser, que é bom que não tenha, porque gera muita coisa nada a ver em um jogo de Tenkaichi. O Tenkaichi nunca foi isso. Só que, cara, você tem que entender que hoje em dia é outros tempos, mano. É outros tempos. O Sparking Zero, você como Tenkaichi 3, foi o que matou esse jogo. Ele não deveria ter sido, tipo, assim, claro, não, deveria ter sido, mas eu digo não um por um, sabe? Tipo, balanceamento em tudo. Esse jogo ser perfeitamente o que foi Tenkaichi 3 foi o que matou esse jogo. O Tenkaichi 3 seria uma porcaria hoje em dia também em questão de balanceamento. O pessoal ia reclamar do igual reclamar com o Sparking Zero. Você pode ter certeza absoluta. O Tenkaichi 3 atualmente é muito mais balanceado que o Sparking Zero jamais foi. Mas fazer o quê? Por ser hoje em dia, né, o pessoal tá mais chato, e tanto o Sparking Zero quebrou a bolha da Bandai, né? Ele trouxe muita gente que basicamente não joga jogo de anime. Muitos youtubers, muitos streamers. Cara, o Sparking Zero tem tanta oportunidade de tanta coisa, mano. Tanta, tipo... Imagina se eles trouxessem, mano, o modo de lutar contra 100 bots. O quão incrível que seria. É 100 ou 50? Eu não lembro agora. Acho que é 50, né, na verdade. O modo de lutar contra 50 bots seguidos. É muito legal, cara. É um modo muito divertido do Tenkaichi 3. Eu perdi muitas horas naquele modo. É muito da hora. Infelizmente, não veio, né, pra esse jogo. Infelizmente. Quem sabe um dia. E é isso que eu tô falando. Como o Sparking Zero vai aparecer na Battle Hour, existe uma chance muito grande dele receber alguma atualização realmente grande, mano. Alguma coisa, tipo... vai mudar o jogo, basicamente. Não mudar o jogo, né? Mas adicionar algo muito bom pro jogo. Existe uma chance real agora que ele vai estar lá. E assim, estou animado. Estamos 1 ano longe, basicamente, né? Tá bem longe ainda. Mas quando chega lá, eu espero que eu não tenha me arrependido de fazer esse vídeo, mano. Quando chegar lá, eu espero que tudo que eu falei aqui se concretize. Ou pelo menos parte disso, né? Não foi só o Sparking Zero que apareceu lá, né? Foi também o Fighter Z, como eu disse, foi o Xenoverse 2, foi o Dokkan, foi o Genki Squadra, é verdade, a gente tinha esquecido dele. O Genki Squadra também apareceu também o Legends. Tudo basicamente jogo que recebe, tipo, garantido que vai receber alguma coisa de novo, né? Só o Fighter Z, pelo que parece, ele não vai receber nada de novo, vai ser só uma... Talvez um patch, né? Talvez algo assim, mas personagem novo provavelmente não. Pelo que parece vai ser só uma... Como é que é o nome? Vai ser só um campeonato, né? Acho que fala, um torneio. Esse torneio que eles fazem. Ah, o trailer tinha o ícone do Super Saiyajin 4 do Daima. Eu vi umas pessoas falando que tava com medo da DLC do Sparking Zero ser adiada até lá, né? Por causa disso. Eles vão anunciar lá, por isso que eles colocaram o Super Saiyajin 4 do Daima lá, mas não faz o menor sentido isso. Se realmente isso acontecer, pode parar. Vai matar esse jogo. Mano, imagina, ficar... Quantos meses aqui até lá? Sei lá, mano, já faz 5 meses que não tem DLC. 1 ano aí. 1 ano sem DLC nova, sem nada de novo pro Sparking Zero. O jogo vai ter 5 pessoas jogando até lá. Se eles fazerem isso, eles realmente querem matar o jogo, mano. Mas assim, não existe um mundo isso acontecer. Não existe. Não tem como. Provavelmente lá vai ser outro conteúdo, vai ser outra coisa que eles vão querer adicionar. Nossa, por que o jogo fica mais acinzentado aqui embaixo? Estranho. É assim, eu não acho que eles vão fazer isso. Se eles fizerem, pode... Mano, acabou. Se eles fizerem, eu abandono esse jogo. Eu tô falando sério. Se eles fizerem isso, mano, eu nunca mais jogo Sparking Zero. Não, mentira, eu nunca mais vou muito forte, mas eu nunca mais vou gravar vídeo desse jogo. Porque, mano, é absurdo, cara. É absurdo um negócio desse. Mas não vão fazer. Pode ficar tranquilo. E isso não vai acontecer. Cara, eu vou dar meu voto de confiança pra Bandai. Cara, assim, mano. É isso, né? Espero que esse Sparking Zero receba algo que presta. Não receba só... Pensar, mano, um campeonato, né? Porque a Bandai tava fazendo um campeonato Sparking Zero, pra quem não viu. Sparking Zero teve alguns campeonatinhos aí nos últimos meses. Faz tempo que não tem, pra falar a verdade, mas teve. Teve uns aí e suponho que eles não estão fazendo tanto porque o jogo não tem nada de novo, né? Os campeonatos vão ser a mesma coisa. E porque, mano, os caras tryhardavam muito, né? Os caras... Como é que é a palavra? No último campeonato que teve, os caras usando tática suja, era absurdo, mano, era absurdo. E é isso, né? Não tem mais muito o que eu adicionar aqui, é isso. Espero que o Sparking Zero receba o que ele merece. Vamos lá. Espero que ele tenha tudo de bom, tudo de... Que a gente chegue lá em 2026, em abril,
eu ainda tenho meu canal, a gente esteja falando sobre Sparking Zero ainda, e eu chegue lá e falo assim, pô, Sparking Zero é outro jogo, Sparking Zero é o melhor jogo de Dragon Ball já criado. O que eu concordo já, pra mim é nesse momento aqui, mas pra muita gente não é. E eu espero que isso seja uma opinião popular lá, né? Daqui um ano. Espero muito, 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 muito. Eles não tragam, tipo, alguma atualização super chula, super fraca pro Sparking Zero só pra falar que, nossa, agora temos... Sei lá, mano, agora o jogo vai ter mais uma parceria com outro jogo, com outro de Dragon Ball, o Xenoverse agora. E é isso, vai chegar o Time Patroller. É isso a atualização, mano. Vai chegar um personagem novo, igual foi o Charlotte, uma musiquinha nova do Xenoverse, e é isso, acabou. Espero que chegamos lá e tenha a melhor atualização que o jogo já teve, mano. É uma pena, né, que a gente vai ter que esperar até lá, mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. E é verdade, eu espero que até lá o jogo não fique quieto. Eu espero que até aquela Battle Hour o jogo receba mais coisa em vez de só essa DLC que vai chegar esse mês. Se for só essa DLC até lá vai ser meio triste, não vou mentir. Mas fazer o que? Já aguentamos 5 meses sem? Mais 5 meses depois não vai ser nenhuma surpresa, não. Espero que isso consiga, mano. Espero que consiga. O Fighter Z provavelmente não vai receber nada, né? Como eu já disse. Lá eles só citaram um torneio, não falaram nada. Spark Zero também apareceu por 5 segundos, igual a todos os outros jogos. Pô, seria interessante se o Fighter Z revivesse. O Fighter Z tá bastante tempo sem ser nem mencionado. Só que a empresa do Fighter Z tá ocupada já até com aquele jogo da Marvel, né? Que vai sair, que inclusive parece muito bom. Parece basicamente uma cópia do Fighter Z, só que da Marvel. Tanto que é feito pela mesma empresa, né? Pela Arc System Works, se não me engano o nome. Estou animado, não vou mentir, parece um jogo muito bom. Vai ter o jogo do Invencível Versus aí, que eu vou dar uma testada também quando sair, provavelmente. Parece ser bem interessante. Geek X4 tá saindo aí também, do momento que eu tô gravando aqui. Falta 3 dias pra ele ser... Meu Deus, pra ele sair. Geek X4 também vai estar lá, só que ele também já vai recebendo bastante coisa, né? Porque o jogo Live Service é feito pelo cara do Legends, né? O Oshi, se não me engano o nome dele. Não sei se é o nome dele real, mas é o nome que usam. Ele vai estar... no gerenciamento do Geek Squadra. Então assim, espero que ele faça um bom trabalho, espero que ele traga bastante personagem legal, igual ele fazia no Dragon Ball Legends. Só que eu realmente espero que ele não faça igual o Legends, o Power Creep, né, do Legends. Pra quem não sabe o Power Creep é quando lança, vamos por exemplo, hoje temos aqui o Godita esse personagem lançou e ele é personagem novo. E depois de uma semana lança esse Gama 2 Ultra. E basicamente o Godita vai ficar ou inútil ou vai ficar muito abaixo do que ele já foi uma vez. Isso eu não gosto, isso do Legends é realmente bem ruim, e eu vejo que bastante gente compartilha essa mesma opinião que eu. É uma opinião bem popular na fanbase de Legends. Porque, cara, Power Creep... Meu Deus. Eu tinha colocado ele. Power Creep não é uma coisa legal, Power Creep é bem chato, mano, é bem ruim. Principalmente porque, né, você gasta lá muito cristal em um personagem só pra depois de um mês ele ficar horroroso. Tá, eu não sei se eu vou conseguir derrotar o Cell Max aqui. Mas eu já falei tudo que eu tinha pra falar, basicamente já falei tudo que eu queria. Vamos lá, vamos explodir aqui no Cell Max, só para ter cutscene bonita e finalizar esse vídeo, mano. E é isso. Espero que o Toshi não faça o Power Creep do Legends no Genshin Squadra. Acho que não. São jogos de estilo bem diferente. E foi tudo que eu queria dizer. Falei tudo nesse vídeo que eu queria sobre o Sparking Zero, a atualização que eu espero que ele tenha. Espero que ele não abandone o jogo. Quer dizer, não vai abandonar, né? Mas eu espero que seja realmente alguma atualização que presta, alguma atualização interessante. E é isso então. Espero que tenham gostado, foi mais uma conversinha, né, como eu falei, mais um vídeo bem casual, como eu faço de vez em quando. Espero que tenham gostado, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado mesmo. Comente aqui com sua opinião, o que você acha que vai acontecer com o Sparking Zero, o que vai chegar, o que pode... Se eu tô maluco de achar essas coisas. Espero que tenham gostado, muito obrigado por estar aqui, mesmo, valeu e falou, fui, tchau, se inscreva no vídeo mais, fui!